Olá, bom dia, pessoal. Bem-vindos. Bom dia, Amanda. Daqui a pouquinho a gente começa. Bem, pessoal, hoje, então, véspera de feriado prolongado, né? Devido ao carnaval, vamos começar, então, a aula animados no ritmo de carnaval. Eu vou, antes de continuar os exercícios que nós estávamos fazendo, eu vou compartilhar com vocês uma tela na qual, aliás, na tela não, um site, uma página do YouTube, na qual vamos observar como o carnaval, que aparentemente é visto como algo muito atual, deita raízes muito profundas na nossa cultura, porque nós temos carnaval no Brasil já no século XIX, ao final do século XIX, inclusive com as escolas de samba, os grupos carnavalescos, etc. E temos também a distinção, naquele período já, entre o carnaval de rua e o carnaval dos salões. O carnaval de rua, geralmente, era, digamos, praticado por pessoas populares, entre aspas, enquanto o carnaval dos salões era um carnaval mais sofisticado, do qual participavam pessoas de elite ou artistas e convidados, né? Hoje nós continuamos a ter o carnaval de rua e o carnaval de salão, mas há ainda um intermediário entre os dois, que é o carnaval no qual a pessoa fica no camarote, né? Uma posição intermediária entre a rua e entre o local fechado. Isso também está relacionado à nossa cultura, que é uma cultura de cisão, de separação em esferas, né? De acordo com classes, são as castas sociais. Então, vamos observar também como o jeito de pular carnaval era muito diferente, né? Em meados do século passado do que é hoje. Então, vou passar para vocês 2 clipes da musa do carnaval, né? Naquele contexto. Era uma cantora extremamente popular, como se fosse até mais do que a Anitta é hoje, que é a rainha do carnaval. Bem, eu vou passar então 2 clipes e nós vamos comentar algumas características linguísticas, né, e imagéticas, uma vez que, como eu já disse no ano passado, um texto se constitui não só pelo aspecto verbal, quanto também pelos aspectos iconográficos, imagéticos, né, que formam, então, o que nós chamamos de texto, né? Então, por isso, um vídeo também deve ser considerado um texto. Só um minutinho. Então, vamos assistir primeiro a esse... Só um minutinho, alguém fez um comentário. Assim. Vamos assistir primeiro a esse clipe. Menina direitinho
direitinha, que pensa no futuro, não chega tarde em casa, nem namora no escuro. Menina direitinha, que pensa no futuro, não chega tarde em casa, nem namora no escuro. Não anda em garupa de lambreta, sem ordem da mamãe ela não sai. Ai, 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 menina, Cuidado pra você não dar desgosto pro papai. Menina, não anda em garupa de lambreta, sem ordem da mamãe ela não sai. Ai, 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 menina, cuidado pra você não dar desgosto pro papai. Menina direitinha, que pensa no futuro, não chega tarde em casa, nem namora no escuro. Menina direitinha, que pensa no futuro, não chega tarde em casa, nem namora no escuro. não anda em garupa de lambreta, sem ordem da mamãe ela não sai. Ai, 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 menina, Cuidado pra você não dar desgosto pro papai. Menina, não anda em garupa de lambreta, sem ordem da mamãe ela não sai. Ai, 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 menina, cuidado pra você não dar desgosto pro papai. Bem, nós temos aqui, então, um primeiro clipe que é da música Menina Direitinha. Bem, já pelo título, nós temos um aspecto a tratar. O que significa direitinha, né? Nós estamos aqui no campo da gíria, né? O que é uma pessoa direita? Vocês vão responder que é uma pessoa honesta, correta. E por que a palavra direita tem essa conotação de algo correto, de algo certinho? O que tem a ver o termo direito, né? O adjetivo direito, ou direita, com a ideia de correção, a ideia de algo certo? Alguém sabe? A gente vai ter que buscar lá na Bíblia, né? Porque nós temos na Bíblia a distinção entre a mão direita e a mão esquerda. A mão direita representando a virtude e a mão esquerda, né, que pode representar a falsidade, o engodo, a enganação, né? Pode representar o mau comportamento, aquele comportamento que se desvia do padrão. Isso parte da premissa de que todas as pessoas, aliás, de que a maioria das pessoas são direitas, ou seja, utilizam a mão direita para escrever, para pegar objetos, etc. E aqui uma porcentagem menor de pessoas utiliza a mão esquerda, como então se essas pessoas estivessem estigmatizadas por uma irregularidade do comportamento. Vale lembrar que estamos num contexto de preconceito. Mas é algo que chega até o nosso tempo. Quando eu era criança, eu usava muito a mão esquerda e minha mãe sempre batia naquela mão esquerda. Não usa essa mão, usa a mão direita, porque você vai ficar canhoto, vai ficar errado. E aí eu me acostumei a usar a mão direita, mas para algumas coisas eu tenho habilidade com a mão esquerda, né? Vejam que ironia, né? Hoje, em alguns esportes, quem é canhoto tem até mais facilidade, porque é menos comum, né? Então, um jogador canhoto é mais difícil de ser marcado por conta das referências serem muito diferentes, né? Então, aqui nós já temos um traço a ser destacado, que é a ideia de a gíria, né? Direitinha, né? Até o diminutivo. Quando nós usamos o diminutivo, nós também atribuímos às palavras, às vezes, um caráter afetivo, né? Uma pessoa que se chama Paulo é chamada de Paulinho, né? É um diminutivo afetivo,
mesmo porque Paulo já significa pequeno, né? Então, Paulinho é pequenininho, né? No entanto, em algumas situações, o adjetivo, o diminutivo, pode indicar um certo deboche, né? Direitinha tem um caráter de uma espécie de sarcasmo, assim como bonitinha, boazinha, né? Pode transparecer algo de sarcasmo e de ironia. Bem, essa canção é também irônica, porque ao mesmo tempo em que elogia essa menina por ser direitinha, ou seja, não namora no escuro, não tem comportamentos, digamos, fora dos padrões esperados de uma moça de família, há uma contradição, porque parece que não há tanta certeza desse comportamento dela. Em qual passagem da música fica muito claro que há uma certa contradição, uma ambiguidade no modo como essa menina é tratada. Alguém percebeu? Eu não. Não percebeu? Porque diz assim, menina direitinha, não namora no escuro, né? É na parte do pai? É isso. Aí diz assim, ai, 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 menina, cuidado para você não dar desgosto para o papai. Se essa menina é direitinha, por que se faz esse alerta a ela, né? Aqui temos um traço comum na nossa cultura, que são as expectativas sociais em relação à mulher. Os elogios, geralmente feitos à mulher, são acompanhados de advertências, né? Então, você é bonitinha, de família, direitinha, cuidado, hein, para você não decepcionar os seus pais. Isso significa, portanto, que os comportamentos atribuídos à mulher não são comportamentos naturais dela, mas são impostos pela cultura. E tudo aquilo que é imposto pela cultura precisa ser reforçado o tempo todo, já que não é algo genético da pessoa, é algo que ela aprendeu a agir daquela forma, ela precisa o tempo todo ser lembrada. Parabéns pelo seu comportamento. Cuidado, né? Então, existe sempre uma carga de expectativa em torno da mulher ligada exatamente a uma tentativa de controle do comportamento por meio de dispositivos como a advertência. Então, o elogio aqui, no caso dessa menina, né, está muito ligado a como a cultura patriarcal tenta impor um comportamento às mulheres, e esse comportamento é reforçado por meio da ameaça, né? Então, veja que é uma ironia sutil, mas que, se a gente presta atenção no discurso, né, no modo como a linguagem é utilizada, nós percebemos esse aspecto da imposição de comportamentos, né? Bem, vou passar agora, então, um outro clipe, né, dessa mesma cantora, o último, no qual alguns aspectos também ligados à cultura patriarcal se fazem presentes. Aliás, vocês sabem o que é cultura patriarcal? Porque é um termo que vocês podem, inclusive, usar em redação do Enem, porque é um conceito teórico, né? Um conceito mais popular para isso e que não tem toda a força teórica e semântica é machismo, mas machismo é uma gíria, então não é um termo ideal para ser usado num texto, né, formal, numa redação. O ideal é usar um termo como patriarcal, sistema patriarcal, né, cultura patriarcal. O que é uma cultura patriarcal? A cultura vai colocar a imagem do homem como superior.
Isso, é a cultura centrada na figura do pai, ou seja, do homem como centro, né, como aquele que domina, e por conta disso ele estabelece comportamentos esperados da mãe, da mulher, né, e dos filhos. Daí patriarcal vem de pater, né, que é pai, daí a palavra paternalismo também, né, atitudes paternalistas. O que são essas atitudes? São atitudes de proteção, mas nessa proteção está imbuído um domínio também, né? Não, filha, você não vai sair hoje porque eu me preocupo com você. Eu não me preocupo com o seu bem-estar, não quero que você saia, né, para ir à festa. Né? Isso é paternalismo, é uma mistura de cuidado e domínio. A cultura patriarcal nossa, de nós brasileiros, ela é muito forte pela seguinte razão: nós fomos colonizados por um país de tradição patriarcal muito forte, que é Portugal, e mais ainda porque, como Portugal era um país muito pequeno, como colonizar um país, uma região tão gigantesca quanto a América Portuguesa, né? Enquanto a América Espanhola foi dividida em países, né? Aqui manteve-se uma integração do território, mas isso custou um trabalho para Portugal administrar. O que Portugal fez diante da dificuldade de administrar um território tão grande, sendo que a metrópole era muito pequena? Qual foi a alternativa adotada pelos portugueses? As capitanias hereditárias? Exatamente, Vitor, as capitanias hereditárias. O que é, então, a capitania hereditária? É fracionar todo o território e distribuí-lo em famílias, né? Famílias de elite que vão administrar aquele território. Essa herança da família administrando o território, que nós chamamos hoje em dia de familismo, se mantém até hoje, se nós percebemos que o Brasil é dominado por famílias. Aí você tem a família Sarney, no Maranhão, você tem a família Collor, né? Alagoas, você tem a família Gomes e assim por diante. Essa tradição de domínio das capitanias hereditárias por famílias leva a uma ênfase muito grande na ideia de domínio e de submissão, porque essas famílias vão definir comportamentos, geralmente comportamentos ditados pela figura do pai, patriarca, né? E as relações de domínio e submissão vão acontecer bem específicas nos lugares. E isso faz com que essas relações fiquem mais fortes ainda, porque não existe um único centro que teria que administrar tudo, mas os centros são localizados em lugares muito específicos e ali as famílias dominam mesmo, né? Bem, dito isso, vamos então ao clipe. Espera aí, preciso compartilhar o outro. Serapião tinha dinheiro pra chuchu, mas não podia ter rabo de saia. Ficou na Pindaíba e acabou em Sepitiba, vendendo siri na praia. Serapião tinha dinheiro pra chuchu, mas não podia ter rabo de saia. Ficou na Pindaíba e acabou em Sepitiba, vendendo siri na praia. Siri, olha o siri, tá quentinho, tá fresquinho. E assim, sentado na areia, vende siri quem comprou tanta sereia. Siri, olha o siri, tá quentinho, tá fresquinho. Assim, sentado na areia, vende siri quem comprou tanta sereia. Serapião tinha dinheiro pra chuchu, mas não podia ter rabo de saia. Ficou na Pindaíba e acabou em Sepitiba,
Sepitiba, vendendo-se na praia, acabou em Sepitiba, vendendo-se na praia, acabou em Sepitiba. vendendo-se na praia. Bem, então temos aqui uma outra canção na qual o protagonista é Serapião. Serapião era um homem que tinha dinheiro para chuchu. Então temos aqui uma gíria de época que a gente praticamente não usa hoje em dia mais. E a palavra chuchu aparece em outras gírias também. Por que a gíria alguém ter dinheiro para chuchu? Por que o chuchu aqui funciona como uma figura de linguagem, como uma metáfora? O que é ter dinheiro para chuchu? Por que chuchu? Exatamente porque chuchu é uma planta que dá em todo lugar, né? Pelo menos no interior é assim. Às vezes chuchu até desperdiça, porque dá o ano inteiro, né? E daí aquela expressão também, né? Igual chuchu na cerca. Bem, então temos aqui uma primeira expressão idiomática, que é essa para chuchu, e temos uma outra gíria também, essa ainda é usada até hoje, veja então que é muito antiga, que é rabo de saia. Aqui nós temos uma figura de linguagem muito usada, tanto na literatura quanto na publicidade. Que figura de linguagem é essa que está contida nessa expressão rabo de saia? Primeiro é preciso saber o que é o rabo de uma saia, né? Quem usa saia, algumas saias possuem rabo. Então, o rabo é uma pontinha, uma ponta que que algumas saias costumam ter, né? Uma espécie de bico. Então, que figura de linguagem rabo de saia representa? Vamos ver quem se lembra do estudo das figuras de linguagem. Não se lembram? Eu não lembro o nome aqui da característica de ser vivo para coisa não viva. Alguém disse que é catacrese, Yasmin. Yasmin... Seria personificação? E veja, a catacrese está certa. A catacrese está certa se a gente considerar o rabo de saia como sendo o nome dado a essa parte da roupa. É uma catacrese. O que é catacrese? É usar um termo inadequado devido à ausência de outro termo. Então, eu falo pé da mesa, né? A asa da xícara, o rabo da saia, a manga da camisa. Isso é catacrese, está certo. Mas, nesse caso aqui, rabo de saia não representa somente a peça de roupa. Na verdade, é a peça de roupa que representa outra coisa. E aí é outra figura de linguagem. Que figura de linguagem é aquela na qual uma parte representa o todo? Uma parte... Metonímia. Muito Eu bem. esqueci. É metonímia, Gabriel falou aqui, é a metonímia. Então, no caso, quando diga assim, nossa, ele não pode ver um rabo de saia, é porque o rabo da saia está representando toda a mulher, né? Nós usamos muita metonímia, né? Usamos o tempo todo, né? Falando de tal, foi ao bar, encheu a cara. Na verdade, a bebida não ficou só no rosto dele, né? E, na verdade, o que encheu mesmo foi o estômago, sei lá, os rins, né, que ficaram sobrecarregados com a bebida. Usamos, então, metonímia o tempo todo, porque as figuras de linguagem são usadas não só na literatura, como também no uso cotidiano, no uso criativo da linguagem, certo? Então, vimos aqui o caso. Esse Serapião, então, tinha muito dinheiro, né, mas perdeu tudo porque se apaixonava ou queria muito ficar com os rabos de saia, né? E diz certa passagem da canção em que ele comprava sereias e agora vende siri. Sereia aqui, né, já é uma outra figura de linguagem, que é uma metáfora, né?
Metáfora para quê? O que a sereia representa? O que é representado pela sereia? É a mulher, né? A mulher seria a sereia. E por que a mulher bonita é chamada de sereia em alguns lugares, né? E por algumas pessoas? Porque vem da mitologia que as sereias eram seres lindos que habitavam os mares. Vocês sabem que quando as navegações aconteciam, em alguns lugares eram vistos como muito perigosos. Então, os navegantes não iam até certos lugares e, diante do desconhecimento desses lugares, diziam que ali havia monstros, né? Que havia sereias. Então, a sereia representava o perigo de alguns lugares do mar, porque em alguns espaços, em alguns lugares, navegantes iam e não voltavam mais, morriam, né? Afogados. Então, dizia-se que eles foram capturados pela sereia. O que a sereia supostamente fazia? Elas ficavam ali cantando com um canto. Primeiro que elas eram muito bonitas, e elas cantavam um canto que deixava os homens apaixonados e eles morriam afogados ao tentar chegar até elas, né? Então, daí a ideia de relacionar a mulher bonita a uma sereia, por conta da mitologia grega da figura da sereia. Mas na mitologia a sereia não tinha cauda, não. Era só a mulher em si, né? E há um caso na literatura muito interessante, que é Ulisses. Ulisses, naquele livro A Odisseia, ele queria ver a sereia. Claro, porque são lindas, né? O que ele faz para conseguir ver a sereia e não morrer? Alguém se lembra dessa história ou já ouviu falar? É uma das passagens mais famosas de toda a história da literatura. Eu já li o livro e já vi o filme, mas eu não lembro de nada. Você já leu o livro e viu o filme e não se lembra? Uhum. Talvez tenha um tempo que você tenha visto. O que ele faz, então, Ulisses? Ele quer ver a sereia, ele vai se consultar, então, sempre nesses livros de fantasia, existe um ser sobrenatural que orienta, né, a pessoa que vai realizar proezas. Ele vai, então, né, a uma deusa, se não me engano agora é Tétis, mas eu não estou certo, e ela orienta a fazer o seguinte: peça aos tripulantes do seu navio que te amarrem, né, e te amarrem no mastro, e para que você não consiga se soltar. E, se você pedir para ser solto, oriente a eles que não ouçam os seus pedidos, né? Então, ele vai até o navio e diz aos seus tripulantes que o amarrem, que não soltem por nada. Os tripulantes, então, não poderão ver a sereia, ouvir o canto da sereia, eles tampam os ouvidos, né, porque morreriam. A única pessoa ali que consegue ouvir as sereias sem morrer é Ulisses, né, que realiza esse grande feito. E é claro que ele fica querendo ir até elas, mas ele está amarrado, e com isso ele consegue usufruir desse grande prazer. E é engraçado que essa passagem representa para a gente essa mistura que nós temos na nossa vida de o tempo todo de querermos algo, mas sempre esse algo se dá mediante renúncia ou abstenção ou não conquista de outro algo. Ou seja, sempre devemos ter um preço para aquilo que nós queremos, né? Tudo é preciso pagar um preço para todas as felicidades que nós temos ao longo da vida. Bem, aí neste caso, então, ele que comprava sereia passou a vender, né? Vender siri. Então, temos outra figura de linguagem que é a antítese entre comprar e vender. Deixa de ser um comprador para ser um vendedor. E agora nós temos um detalhe curioso que mostra também algo de patriarcal, né?
Se ele comprava sereias, que são mulheres, existe uma relação aqui de venda e compra, né? Isso significa o quê? Que essas mulheres eram o quê? Escravas. Hã? Escravas. Bravas? Escravas, elas pertenciam a ele. Isso, elas pertenciam a ele como escravas, né? E elas se vendiam também, né? Porque elas se vendiam, então uma relação capitalista aí de prostituição e consumo, né? Então vejam como a prostituição ela está muito ligada ao capitalismo pela ideia de consumir, vender, oferecer, escolher. E a figura, né, da prostituta, ela é um ícone do capitalismo, porque é ela própria que vende, né, ela se vende e ela própria que negocia. Então, é uma figura negociadora e que diferentemente da mulher de casa, né, da mulher direitinha, ela participa das relações comerciais no mundo capitalista. Ela é uma exceção, então, no contexto em que as mulheres devem ficar em casa. Ela não só fica na rua, daí se chama da mulher da rua, porque a rua seria pertencente aos homens, mas ela também exerce na rua as funções de comerciante e mercadoria. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é considerada uma figura emblemática do capitalismo. Isso não significa um elogio nem uma crítica, é apenas uma análise, né, que se faz do capitalismo, das relações de troca. Então, temos aqui também uma outra característica típica da sociedade patriarcal, que é o quê? Que nós vimos lá na Bíblia em Eva, nós vimos também na Bíblia com Dalila, e vimos também na Bíblia com Salomé. O que essas mulheres representam, né, em relação, para os homens? Quais são as que você citou mesmo? Eu citei a Eva, citei Dalila, do episódio Sansão e Dalila, né? Representa a traição, eu acho. Não, e a traição e o resultado da traição, elas representam o que para o homem? A ruína, a destruição do homem, a desgraça do homem. Então, nós temos aqui uma visão patriarcal com relação à mulher, na qual todos os danos que o homem sofre são, em última análise, culpa das mulheres. As mulheres são as culpadas pelo homem ser o que é, pelo homem ter um declínio, né? Aí temos outros exemplos, né? Temos outros exemplos ainda. Pandora, alguém já viu falar em Pandora, né? Que é a que abriu a caixa com os males do mundo. E isso, ela abre a caixa com todos os males do mundo, né? Então vejam que aqui nós temos a figura de demonização mesmo da mulher, capaz de colocar todos os males do mundo, né, a partir de sua caixa. Então é sempre assim ao longo da história da literatura, e aqui no caso da música também, a mulher vista como a perdição, né? Daí o grande estereótipo da femme fatale, da mulher fatal. Por que fatal? Porque ela leva o homem à destruição, né? E é curioso que nos filmes, principalmente filme policial, sempre há por trás uma mulher. E existe até em francês, para quem gosta de francês, alguém aqui já disse que gosta de francês, não gosta? Não. Existe uma expressão em francês que é chercher la femme, tragam a mulher, busquem a mulher. Então, em um tribunal, né? Quando há um tribunal, ou quando há um crime cuja razão não está clara, né? Eles utilizam essa expressão chercher la femme, porque a mulher é a raiz de tudo. Então, tragam a mulher que a gente vai resolver o que aconteceu na verdade, né? Essa expressão demonstra claramente a mulher por trás, né, de crimes e de toda sorte de problemas na sociedade, então, segundo a visão patriarcal. Então, veja que uma canção aparentemente despretensiosa de carnaval dá margem para fazer uma tese, né, ficar horas e horas analisando
e discutindo ou escrevendo a respeito, né? E a gente pode também fazer relação com o carnaval hoje. As canções de carnaval, as músicas de carnaval modificaram-se em relação ao tratamento da mulher? Essa é uma questão complexa e polêmica. Alguns vão dizer que sim, vão dizer que as músicas, por exemplo, funk, né? Porque hoje no carnaval você tem mais funk e menos essas músicas de samba, de marchinha. Alguns vão dizer que as músicas de funk empoderam a mulher. Outros vão dizer que essas mesmas músicas objetificam a mulher, né? Tratam a mulher como sendo o objeto. Então, é uma questão complexa, que depende muito de ponto de vista, mas que nos faz também pensar como ainda hoje a mulher é o centro, né, das atenções, como era já em carnavais de quase 100 anos atrás, né? Bem, eu pretendia continuar os exercícios sobre sujeito, mas eu acabo me prolongando muito nas falas, mas esses assuntos são importantes porque dialogam com a literatura, dialogam com a linguagem e dialogam, sobretudo, com a cultura. E vocês, como estão no terceiro ano, como eu já mencionei, precisam muito de utilizar repertório cultural nas redações, nas produções que vocês virão fazer. Então, quanto mais referências vocês tiverem, muito melhor. Então, citar um Ulisses numa redação é fundamental. O canto da sereia, o canto da sereia como sendo uma metáfora para a sedução, para a ruína, para para o mal, né? A gente pode utilizá-la até para falar da Covid-19. Alguns medicamentos foram sugeridos, né? Mas no final das contas provou-se que era um canto da sereia, né? Era algo que não levaria a uma solução, mas sim a mais problemas, né? Daí por diante. O importante é nós sabermos o quê? Associar as leituras que a gente faz com os temas que nós temos que abordar. Bem, eu tenho menos de 1 minuto, então, pessoal, ótimo fim de semana para vocês e até o retorno do feriado prolongado. Tchau.